Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje foi um vídeo esperado por algumas meninas aqui, principalmente aquelas que assistiram o vídeo de um relato do meu teste de reunião de jovens e de culto oficial. E hoje eu vim trazer para vocês um pouco de como foi, né, todo esse percurso, enfim. Primeiramente eu queria falar para vocês perdoarem a zoada, porque aqui na minha casa tá em obra e tá muita zoada. Então, vou pedir para que vocês perdoem caso vocês escutarem algum som, né, de alguma máquina, enfim. Vou contar aqui um pouco da minha história para vocês primeiro, bem resumidamente, porque em todos os vídeos que eu já gravei sobre como foi meu relato, né, de como foi meus testes, eu sempre trouxe um pouco da minha história para vocês poderem entender um pouco de como foi essa trajetória, né, essa jornada, até chegar no tão sonhado exame de oficialização. Então, eu até anotei aqui no caderno para mim não esquecer de nada do que eu vou falar. Então, assim, gente, eu quero deixar bem claro uma coisinha para que vocês não se comparem, né? É sobre isso. Não se comparem. E não é nem tanto se comparar a mim ou algo do tipo. Não se comparar à examinadora, tá? Não comparem uma examinadora com a outra. Por quê? Aqui na minha região, é uma examinadora que pediu tais lições e tais hinos, tais escalas. Na região de vocês vai ser diferente, obviamente. Na região de vocês vai ter examinadoras que vão pedir diferente, né, as lições, e cada uma é cada uma, entendeu? Então eu quero que, tipo assim, eu vou falar para vocês as lições e hinos e escalas que pediram nos meus testes, pré-testes, no meu exame de oficialização, mas eu não quero que vocês fiquem focadas nisso, porque pediu tal estudo para ela, eu vou estudar mais esse estudo, porque também pode pedir para mim. Não é isso, tá bom? Então era só isso mesmo que eu queria deixar claro pra vocês aqui de início. Agora eu vou contar bem resumidamente a minha história na música pra vocês. Eu comecei a estudar com meus 13 anos de idade e eu não lembro, acho que foi no ano de 2019, porque foi o ano do meu batismo também. Então eu comecei a estudar com 13 anos de idade. De lá pra cá, eu estudei acho que uns 3 anos pra poder fazer o teste de reunião de jovens, né? E aí eu acho que eu fiz o teste de reunião de jovens no ano de 2020, foi 2023. No início do ano, a minha instrutora colocou metas pra gente poder passar. Na verdade, ela sempre colocou metas. Mas sempre que vai chegando, tipo, uns 7 meses, 6, 7 meses para o dia do teste, as metas ela faz de novo, né? E aí a gente alinha tudo de novo para poder a gente poder chegar no mês do teste, ou pelo menos um mês antes, com tudo certo, tudo passado, pra gente poder só revisar. Gente, no meu olho tá com esse negócio aqui. Vocês não pensar que é outra coisa, né? Que eu não lavei o rosto hoje. Não é não, é porque eu tô com meu olho já tem mais de uma semana já coçando bastante. Esse daqui é o que tá mais irritado, tá? Então, às vezes você vai ver um negócio meio estranho, mas é isso. Então foi isso, eu fiz meu teste de higiene de jogos em 2023. Fiquei pendente algumas lições do volume 2, por quê? Porque eu não sei se na região de vocês também é assim, mas aqui na minha, quando a igreja ela tem necessidade de organista, às vezes a gente pode passar sim, não precisa passar todas as lições dos métodos, entendeu? A gente pode passar até onde a gente conseguir e estudar os hinos, porque são os mais importantes, né? Podemos dizer assim. Então, no volume 2, eu fiquei com as lições do 27 em diante para poder passar no de culto oficial, no teste de culto oficial. E ficaram só também alguns exercícios desse volume 2, que foi o mais difícil que eu achei, né? Os mais difíceis. O 8, o 13 e o 20, que acredito que a maioria das meninas também são os mais difíceis. Enfim, ficaram para o culto oficial. Aí vamos lá para o teste de culto oficial. Eu passei o volume 3 inteiro, porém, gente, não deu tempo, na verdade, de passar a lição 25. Não deu tempo de revisar, porque também na minha igreja tinha necessidade na minha igreja o quê? Na minha comum, né? Tinha necessidade de organista de culto oficial, porque só tinha uma e ela só poderia ir nos domingos, e aí, às vezes, por problemas de enfermidade, ela não poderia ir. Então, muitas das vezes, em vários cultos, a gente ficava sem organista. Eu só fazia meia hora e deixava o órgão lá aberto, caso algum organista chegasse. Então, enfim, a gente passou por muita necessidade nesse tempo. E as irmãs examinadoras, a minha instrutora conversou com a examinadora, e a examinadora falou que eu poderia ir sem o estudo 25. E aí eu acabei indo sem o estudo 25 para o pré-teste com a examinadora, porque aqui na minha cidade, acredito que tá em todo o país, né? Enfim. Agora a gente tem que fazer pré-teste também com a examinadora. Então, além do pré-teste com a instrutora e o encarregado, também tem a examinadora, que inclusive é a que veio primeiro, podemos dizer assim, né? Primeiro do que o encarregado.
Resumindo, fui teimosa, acabei estudando em menos de uma semana do teste, o estudo 25, passei para minha instrutora, se eu não me engano, em vídeo, ou foi presencial, não sei, mas acho que foi em vídeo, que eu passei para minha instrutora o estudo 25, tava bom, tava ok, só que não estava aquele ok mesmo para o teste, né? E aí, quando eu fui para o teste, a examinadora, ela pediu o estudo 25, né? Ela pediu o 10, o 9, e o 25. Passei os outros de boa, mas a 25 estava horrível, só ladeira abaixo. Eu errei demais, eu parei demais e acabei perdendo, né, de passar no volume 3. Não passei no volume 3, ficou ele para oficialização, juntamente com o volume 4 e o volume 2 também, que não deu tempo de ter revisado para o teste de conta oficial. Então foi tudo muito rápido. Aí vamos lá agora para o mais importante, que é o teste de oficialização. O exame, na verdade, né? Como estudei para o exame de oficialização? Bom, a gente sabe que o exame de oficialização, ele é o mais fácil, entre aspas, né? Vamos dizer assim, por quê? Vamos por partes. A gente já é acostumado com escala, né? Vamos falar primeiro das escalas. A gente já é acostumado a tocar escalas e principalmente tocar nos cultos também, hinos com tonalidades, né? Igualmente das escalas, vocês estão me entendendo, né? Então, assim, eu já estava acostumada com escalas, também os hinos também, eu não precisei revisar tanto, inclusive não tô falando pra vocês fazerem isso, tá? Se vocês tiverem tempo, vocês revisem os hinos. Mas eu não revisei tanto assim os hinos, eu realmente peguei ali os hinos mais difíceis pra revisar na máxima, na velocidade máxima, porque eu acredito que pros músicos não é assim, mas pras organistas, a gente, pelo menos aqui na minha região, né? Tudo tem que ser na base do metrônomo. Tudo tem que ser na base do metrônomo. Então, eu tive que revisar os hinos na máxima. E tive que revisar também todo o método volume 3 na máxima. E eu passei ele todo. E tive que passar, além disso, né, passando as lições do volume 4. Então, assim, só que as lições do volume 4 não deu tempo de revisar pra poder passar na máxima também. Porque, assim, no meu teste de culto oficial, a examinadora falou pra minha instrutora que eu tocava bem e tudo mais. Porém, ela havia mais capacidade em mim, né, principalmente para tocar as lições mais rápidas, porque eu estava tocando muito devagar. Então, eu só peguei as lições na máxima do volume 3, do volume 4 eu não peguei. Então, no mais foi isso mesmo. Escalas, todo dia eu estudava uma escala, né? Isso eu tô falando como eu estudei. Todos os dias eu estudava uma escala e todos os dias eu estudava lições. O tanto de lições que eu conseguia estudar. Eu não tinha tanto tempo assim para poder estudar, porque eu estava trabalhando, né? Mas o pouquinho de tempo que eu tinha, eu consegui estudar tranquilamente. Eu estudei as escalas todos os dias, hinos, eu não revisava tanto, porque eu foquei realmente nos dois métodos. A gente sabe que, né, o volume 3 e o volume 4 são difíceis. Mas pra ser sincera pra vocês, eu achei o volume 3 ainda mais difícil do que o volume 4. Eu amo as lições do volume 4. Eu amo, sinceramente, não sei vocês, mas eu amo. E a minha preferida, por mais que assim, né, não parece, mas é o estudo 11 do volume 4, né? Quem já passou por esse estudo ou vai passar, vai entender que ele é muito lindo, a melodia dele é muito linda. E ele é um dos mais lindos, ele foi o que eu consegui tocar, além disso, acima da máxima, entendeu? Então ele pra mim é o preferido, ó. Amo de paixão. Me julguem, tá? Mas eu sou um pouco estranha. Eu acredito que muitas meninas, algumas meninas na verdade são assim, mas muitas delas também não gostam desse estudo 11, né? Mas ele é meu preferido. Enfim, vamos voltar. Como foi o meu pré-teste com a instrutora? Gente, eu não consegui revisar muita coisa. A única coisa... Olha, eu vou falar pra vocês como é que foi ainda. O meu pré-teste como instrutora foi poucas semanas antes do exame de oficialização. Então, eu estudei... Opa! Então, eu estudei pouquíssimo. Eu não revisei muita coisa em casa, a única coisa que eu revisei foram as escalas. E aí, no dia do pré-teste, tinha outra irmãzinha também que ia fazer o pré-teste com a instrutora. Porém, ela era de reunião de jovens, então eu falei, você pode ir primeiro e eu vou depois. E eu não fiquei dentro da igreja, né, porque o pré-teste foi na igreja. Então, só tinha nós três lá. Eu, a menina que ia fazer o pré-teste de reunião de jovens e a minha instrutora. Então, lá na igreja tem uma salinha que tem outro órgão lá que fica de reserva, né? Até pra gente poder estudar também. Então, eu fui revisando, naquele momento ali, o volume 3. Vocês acreditam? Foi naquele momento que eu consegui revisar alguma coisa, passar pra minha instrutora. Então, resumindo pra vocês, no pré-teste com a minha instrutora, eu só consegui passar, ok, legal, o volume 3, porque eu revisei ele rapidinho, enquanto a menina, a irmãzinha, tava fazendo o pré-teste de jovens, como instrutora, eu tava revisando o volume 3.
né? Então eu não revisei o volume 4. E aí, tipo, quando eu fui passar lá pra minha instrutora, na minha vez de chegar no pré-teste, na vez que eu fui tocar, eu passei o volume 3 perfeitamente, inclusive ela deu parabéns. Mas o volume 4 foi ladeira abaixo. Tá entendendo como é que é? Enfim, e eu vou chegar lá pra vocês. Aí vamos agora para a segunda etapa. Como foi o meu pré-teste com a examinadora? Gente, a examinadora que fez o meu pré-teste, só pra vocês entenderem, foi a mesma examinadora que fez o meu teste de culto oficial. A qual eu não. A qual me reprovou, não, porque na verdade quem se reprova somos nós mesmos por não ter estudado o suficiente, né? Mas eu vou falar assim pra vocês entenderem. Aqui não aprovou o meu volume 3, né? E aí, sei lá, aquilo, não sei, foi vindo na minha mente no meio tempo que eu estava estudando, né, pra poder fazer o exame de oficialização. E eu fiquei com muito medo de cair com ela, de cair pra fazer tanto o pré-teste com a examinadora, tanto o exame de oficialização também com ela. Então, aquilo foi ficando na minha cabeça. E no dia do meu pré-teste com ela, eu fiquei muito nervosa. Você não tem noção, eu sou uma pessoa super tranquila, eu já falei, tem outros vídeos aqui. Sou uma pessoa super tranquila, confiante, determinada. Eu sou super tranquila. Mas nesse dia eu fiquei muito nervosa, eu tava tremendo, eu tava suando. Eu vou falar, sério, um testemunho aqui pra vocês mesmo. Eu cheguei a chorar no meu no meu pré-teste de oficialização com a examinadora. E ela olhou assim pra minha instrutora e perguntou: o que é que tá acontecendo com ela? E a minha instrutora falou: também não tô entendendo, o que é que tá acontecendo, Carol? Você não é assim. E aí. Ai, gente. E aí eu fui no banheiro beber água. Eu não gosto de ficar lembrando dessas cenas. Eu fui no banheiro beber água. E. No banheiro, quer dizer, eu fui no banheiro e fui beber água. E aí depois eu voltei. Aí eu já voltei já falando, não, vai dar tudo certo. Mas por quê, gente? Deixa eu explicar pra vocês porque eu estava nervosa no volume 3. Primeiro que foi o volume que eu reprovei, né, no teste de culto oficial, foi o volume que eu reprovei. E segundo, eu reprovei por conta do estudo 25 do volume 3. Então, o que foi que eu pensei? Eu acho que acredito que todas as meninas, principalmente as de culto oficial e de oficialização, vai entender meu lado. Se a gente é oficialização, a gente já passou tudo dos métodos. Todos os métodos. Então, elas vão pedir o quê? As lições mais difíceis. Porém, eu me enganei, amigas. Eu me enganei. Ela pediu as mais fáceis. Ela começou do estudo 1 do volume 3. Ela começou do estudo 1 do volume 3. E aí, tipo, não foi um pré-teste aquilo ali pra mim. Aquilo ali pra mim foi uma revisão, entendeu? Ela não estava pegando lições aleatórias pra me poder passar. Ela estava pegando por sequência do volume do estudo 1 em diante. E aí ela foi pedindo o volume 1, foi pedindo o volume 2, pedindo o estudo 1, pedindo o estudo 2, pedindo o estudo 3, e foi indo, foi indo, foi indo. Eu não tinha revisado direito esses estudos, porque eu achei que ela não ia pedir. Eu só tinha revisado os últimos, principalmente a 25, porque eu achei ela ama 25, porque eu sabia que ela gostava da 25. Então eu falei, ela ama 25. Então ela vai pedir mais a 25, 23, 22, essas lições que são mais difíceis, né? Quem disse, gente? Ela pediu as primeiras, amigas, foi realmente uma revisão. Então foi mais por isso que eu me desesperei e não consegui passar o volume 3. E o que é que acontece? Ela falou pra minha instrutora bem assim, ó, e falou pra mim também, a gente vai deixar o volume 3 pra repassar com a examinadora depois do exame de oficialização. E aí, quando ela me falou aquilo, menina, eu me acalmei tanto, eu fiquei tão na paz. Eu falei, ai, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gente, eu não estava me reconhecendo, nem a minha instrutora, né? Porque ela sempre tá com a gente ali, ela sabe um pouco nossas ansiedades, né? Nosso nervosismo. Nem a minha instrutora tava me reconhecendo, nem eu tava me reconhecendo, porque eu realmente chegar a chorar por causa de lições. Ah, para, né? Tô brincando. Mas enfim, eu chorei muito no meu pré-teste com a examinadora e eu fiquei muito frustrada, eu não sei realmente o que aconteceu comigo. Até minha instrutora falou comigo depois, eu não sei o que aconteceu contigo. Tava tudo bem, eu passei aquele volume 3 na máxima, né? Eu passei ele na máxima. Eu passei no pré-teste com a minha instrutora também, ótimo, perfeito, tava tudo ok. E aí, quando chegou com a examinadora, eu errei tudo. Mas o que é que fica de lição pra gente? Isso eu vou falar no final do vídeo, que é dicas, né? E agora vamos para o pré-teste com encarregado, que não foi difícil não, gente. Tipo assim, eu acho que é o mais fácil o pré-teste com encarregado, porque se você já passou pelo pré-teste com a instrutora e com a examinadora, então com o encarregado vai ser bem mais tranquilo. Meu pré-teste com o encarregado, eu não lembro muito bem o que foi que ele pediu agora, mas eu sei que ele pediu vários hinos. Sim, no pré-teste com a examinadora, ela pediu o hino só 394, que é aquele nas Moradas do Senhor.
E ela pediu pra mim tocar bem pontuadinho. Aí eu fui fazendo introdução rapidão. Aí ela falou, calma, não precisa fazer tão rápido assim. Gente, eu tava nervosa. Aí eu fui devagar e tal, e fiz bem pontuadinho aquele hino. E só foi isso que ela me pediu, só foi esse hino. Ela realmente pegou mais no método, né? Então, com um pré-teste como encarregado, ele não pegou tanto assim no método. Ele pediu só algumas liçõezinhas que eu não lembro quais foram. Mas eu só sei que nos hinos ele pediu 359, alguns hinos difíceis assim mesmo. Mas ele não é daquele tipo de. Não que eu tô falando que isso seja um defeito, tá? Tô falando, ele não é aqueles encarregados que pedem bastante hino e tudo mais. Não, ele pede um hino ali, e aí ele fica só naquele, ele faz uma revisão do que a gente tá vendo naquele hino, pra resumir o que a gente tá vendo ali, qual a tonalidade e tudo mais, enfim. Sobre isso, entendeu? Com ele foi mais tranquilo. Agora vamos pra parte mais importante, né, amigas? Que é o exame de oficialização. Gente, deixa eu falar pra vocês acreditam que eu gravei o vlog? Eu gravei o vlog no dia do exame de oficialização. Gravei me arrumando, gravei tudo o que tinha acontecido antes, né? Falando pra vocês um pouco tudo o que tinha acontecido antes no pré-teste com a examinadora. Só que eu acabei esquecendo de terminar o vídeo lá no dia do pré-teste, do exame de oficialização. Eu esqueci de terminar o vídeo e aí eu falei, ah, deixa pra lá, agora eu já perdi praticamente. Ainda gravei, aliás, minha instrutora gravou um pouco de como foi lá as lições que a examinadora pediu. Eu tenho os vídeos aqui ainda, mas eu não vou colocar pra vocês porque tá muito zoada. Tinha 2 órgãos lá e 2 examinadoras pegando lições das meninas. Então, não tinha nem como escutar o que eu tava tocando, entendeu? Porque o órgão do fundo tava mais alto do que o da frente, foi o que eu tava. Então, o meu tava bem baixinho. Então, eu tava dando pra escutar o que a irmã do fundo tava tocando e não o que eu tava tocando, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Por isso que não vale a pena, acho que não adianta eu colocar aqui, sendo que vocês não vão escutar o que realmente eu estava tocando. Então eu lembro que quando eu cheguei lá no meu exame de oficialização, eu fui, acho que a penúltima, ou foi a antepenúltima. Acho que foi a penúltima mesmo. E eu passei com outra examinadora, né? Só teve 2 examinadoras. A que fez o meu pré-teste, ela não é daqui da minha cidade, ela é na cidade vizinha aqui da minha. E a que fez o meu exame de oficialização, né? Ela é daqui da minha cidade, então eu já tinha uma afinidade com ela, já conversava, então eu me sentia mais confortável com ela. Não que a outra não me deixasse, porque a outra também é super tranquila. É porque eu mesmo eu sou paranoica, então eu tinha na minha cabeça que se eu fosse com ela, eu iria perder, porque ela iria exigir muito mais de mim. Vocês estão entendendo como é que é? Enfim. Então, eu fui fazer meu exame de oficialização, já tava já no final, já tava exausta. Porque, pensa numa coisa, que eu sempre não tive sorte, né, de ser uma das primeiras a poder passar a lição. Eu sempre quis ser uma das primeiras a passar a lição, porque eu sou o tipo de pessoa que eu quero que passe logo aquele momento pra mim poder ficar mais em paz, mais livre e só esperar a decisão deles, entendeu? Só que não, gente, só que eu fiquei lá sentada, esperando, aí depois fui lanchar, e depois, enfim, eu fui já a penúltima já a passar a lição. E tinha várias meninas lá, né, várias irmãs pra poder fazer o teste de reunião de jovens, o culto e a oficialização. Acho que a oficialização só foi eu e a outra irmãzinha. Mas enfim, resumindo pra vocês, fui lá, sentei lá no órgão, né? E aí, antes de sentar no órgão, ela me pediu algumas lições do MSA. Inclusive, eu não falei isso pra vocês, mas assim, lições do MSA eu não peguei tanto. Por quê? Nós, aqui na minha cidade, nós que migramos, fomos migradas do MTS para o MSA, não fomos cobradas de passar o MSA todo. Por quê? Porque quando a gente estava ainda estudando, inclusive eu estava no final do MTS já, só faltava o último módulo para poder terminar o MTS, aí surgiu o MSA, né? E aí teve que largar o MTS e ir para o MSA. Então, assim, foi um início todo de novo, fora que tem várias lições naquele MSA, né? Que só misericórdia. Mas enfim, eu não precisei pegar o MSA. Então eu estudei só até, acho que a lição 50 aparece por aí. E eu passei só essas mais básicas mesmo, que não tem clave. Porém, lá ela pediu pra me passar na clave de Fá e na clave de Sol. E eu não passei, porque eu não tinha estudado na clave de Fá, entendeu? Acho que eu só passei na clave de Sol. Mas também isso tudo ficou pra depois do exame de oficialização eu passar só com a examinadora. Entenderam, né? E aí, chegando lá, depois eu fui pro órgão, ela me pediu a escalinha de dó maior, né? E depois ela foi me pedindo outras escalas. Acho que ela só me pediu umas 4 escalas. E a última delas foi aquela de, acho que é Si maior. Sim, meninas, fui pedida a de Si maior, que é essa aqui, ó. Acho que não vai focar, peraí. Acho que não vai focar, não. Deixa eu ver. Enfim. Aí, é a de Si maior. Essa aqui foi pedida. Que é Si maior, né, e Sol menor, que são praticamente as mesmas. Foram essas aqui que foi pedido pra mim também, foi a última escala que foi pedida.
E eu tinha revisado ela uma semana antes do exame de oficialização, porque a minha instrutora ela tinha falado, ó, é bom você... A gente não tinha passado essas, né, porque a gente achou que não era necessário, mas depois a minha instrutora falou, ó, é bom revisar, é bom passar ela, revisar, porque talvez peçam, né? E aí vocês perguntam, mas por que pede se no Inário a gente não tem 5 sustenidos, né? Algumas meninas podem ter esse pensamento. Gente, a gente tem 5 sustenidos, é porque na armadura de clave não tem os 5 sustenidos. Não existe armadura de clave no Inário, pelo menos eu nunca vi, né? No Inário que tem 5 sustenidos. A gente só tem a ter 4 sustenidos na armadura de clave. Mas ali nos acidentes ocorrentes, né? Nos acidentes que tem ali no inário, né? No hino, às vezes a gente tem sim um lá, acho que é lá maior, tá? A gente tem um lá que ele é sustenido, então é só nos acidentes mesmo que a gente acha. Por isso que foi necessário estudar para oficialização, né? Talvez na região de vocês não pediu, ou pediu, mas a região das meninas aí que não pediram é para vocês verem com a estrutura de vocês, tá? Se é necessário, para poder lá ver com a examinadora também se é necessário. Porque até uma semana antes do meu exame de oficialização, a gente achava que não era necessário. Aí no final foi. Eu só me lembro dessa escala aí que ela pediu e a de Dó maior. As outras duas eu não lembro mais. Eu lembro que as lições do volume 4, porque como eu falei pra vocês, o volume 3 a gente meio que anulou e deixou ele pra depois do exame de oficialização, se eu fosse passar. Então, no volume 4, eu passei aí a lição 5, ela já foi pedindo aleatório, ela pediu a 5. A 10, ela só pediu aquela parte que é bem difícil, que faz... tarará, entendeu? Eu esqueci agora qual é. Mas aí vocês abrem o método de vocês aí, vocês vão ver a parte que ela pediu aí. Deixa eu mostrar aqui logo pra vocês, porque aí talvez vocês não estejam com o método de vocês aí, e vocês já olham aqui pelo meu. Não, não é a 10 não, é a 12. Perdão, é a 12. É essa parte aqui, ó. Acho que não vai focar, não. Mas enfim, é essa partezinha aqui, que tem essa, né, na segunda página, tá? Aqui tá estudo 12, aí fica na segunda página, essa partezinha aqui. Então, ela me pediu esse estudo, não pediu o estudo 11, já a examinadora, ela pediu sim o estudo 11, tá? No pré-teste com a examinadora, ela pediu o estudo 11, inclusive eu passei ótimo, né? Perfeito, ó, claro, meu preferido, como é que eu não ia passar bom também? Passei ótimo, perfeito. Então eu acho que elas também tiveram as conversas assim, e eu acredito que deve ser por isso que lá no meu exame, a examinadora não pediu o estudo 11, entenderam? Pediu também o estudo 9, né, do volume 4, ela pediu o estudo 9, eu não gosto daquele estudo 9, sinceramente, não sou muito fã dele, não. Ele, por mais que ele é bonitinho e tal, de tocar, né? Tocar não, de ouvir, na verdade. Mas eu não gosto dele, não. Mas ela pediu e eu passei também, foi tranquilo. Eu errei, tipo assim, pouquíssimas coisas. Eu errei não, eu me perdi. Mas eu passei por cima. O importante é esse, tá? Inclusive, é uma das dicas que eu ia falar pra vocês. Errou, passa por cima. Pelo amor de Deus, meninas. Não, não para, não. Porque por muitas coisas que eu já escutei, as que eu mais escuto errou, passa por cima, porque a examinadora, elas não gostam, na maioria das vezes elas não toleram errar, parar e voltar de novo, entenderam? Essa foi a primeira dica que eu ia dar pra vocês. Errou, passa por cima, tá? É uma regra, já bota isso na cabeça de vocês. Não fica pensando, ai, bicho, errei, deixa eu voltar aqui de novo pra ela ver que eu sei essa parte, que eu só errei mesmo por um deslize que eu fiz aqui, mas deixa eu voltar de novo e mostrar pra ela que eu sei. Não, errou, pronto, acabou. Só passa por cima. Não fica parando, não. Porque elas não gostam, tá? Elas não gostam. Que parem. Porque a gente sabe que a gente já tá careca de saber que no culto a gente não vai. Os músicos não vão parar pra esperar a gente. E a gente não pode parar no meio do hino, deixar os músicos tocando, só porque a gente errou uma nota e depois voltar. Imagine fazer isso até na introdução. Principalmente na introdução, né? Porque na introdução acho que é uma das partes que as harmonistas mais sofrem, né? Pra poder fazer. Segunda dica, que eu queria essa dica pra mim. Na verdade, eu tive essa dica pela minha instrutora, mas eu não absorvi ela, né? Não aderi. Enfim, não quis escutar, na verdade. Deixei passar e acabei não sendo boa no pré-teste. E, por fim, hinos. Ela pediu o hino 37, o hino 41. Gente, ela pediu outros hinos lá, eu não lembro muito bem agora quais foram. Mas foram uns hinos difíceis mesmo, assim, aqueles mesmo da fase 5, né? Foi aqueles hinos bem difíceis, mas acho que ela pediu só uns 5, e o restante ela pediu mais introdução mesmo. E só foi isso. Só foi mais esses hinos mesmo que ela pediu, assim, os mais difíceis. A examinadora, né? No dia do exame de oficialização. Então, a segunda dica que eu vou dar pra vocês estudem tudo.
tudo. Não fica com aquele pensamento igual eu fiquei de, mas é só porque é o exame de oficialização, ela deve pedir as lições mais difíceis, então eu vou estudar, eu vou revisar as lições mais difíceis. Não. Não sei na região de vocês, não sei como é que funciona aí. Mas pra mim aqui, pelo menos no pré-teste, a examinadora pediu as lições mais fáceis dos volumes, que foram as primeiras, da 1 em diante, tá? Então, assim, isso na verdade é uma regra, né, que a gente tem que seguir, que é estudar tudo. Estudar tudo. Só que na maioria das vezes, quando a gente tá ali na correria, muitas meninas não tem nem tempo, né, que trabalham, enfim, tem outras coisas pra fazer. Muitas das vezes a gente tá na correria e aí a gente fala assim, o tempo que eu tenho eu preciso dedicar para estudar as lições mais difíceis, porque são essas que a examinadora vai pedir. Então, assim, estudem tudo, tá? Quanto vocês puderem estudar tudo, vocês estudem. Não fiquem com esse pensamento de que vocês só vão estudar as lições mais difíceis, porque elas vão pedir as mais difíceis, não. Estudem tudo, porque eu fiz isso e acabei, né, não passando de novo no volume 3, que ele tá congelado comigo. Ele quer ficar comigo, gente. Ele não quer desamarrar de mim. Ele quer continuar comigo, entendeu? Volume 3, ele me ama. Ele me ama. Só pode. Não é possível. Dois testes, né? E eu não consegui passar ele. Ai, eu não gosto nem de ficar pensando. Terceira dica. Não estudem, não revisem, na verdade, no dia do exame de oficialização de vocês. Por quê? Porque a gente já tá careca também de saber, desde dos testes de reunião de jovens, culto oficial, de que isso não é o ideal, a gente estudar no dia. Não é o ideal. A nossa cabeça já tá cheia a semana inteira de revisar, preocupadas também se vai realmente passar ou não. E a gente deixar pra estudar no dia, a gente fica mais cansada do que a gente tá cansada na semana. Porque assim, a gente já tá cansada da semana, das nossas coisas da vida material que a gente também tem que fazer, né? Porque a gente também tem as coisas materiais da vida para que a gente precisa resolver, né? Precisa alinhar, enfim. E aí vem as coisas espirituais também, que é essa parte também da música. Então a gente já tá cansada a semana toda de fazer isso tudo. E ainda no dia do exame de oficialização, a gente tem que estudar. Isso aí sobrecarrega mais ainda a nossa mente, tá? Então, eu nunca faço isso, eu nunca estudei no dia do exame de oficialização. O máximo que eu estudei só foram as escalas, porque a gente sabe que escala é decorado, querendo ou não, é decorado. Então, só foi isso mesmo que eu estudei, só tem no órgão ali mesmo para poder revisar algumas escalas. Só foi isso. Então, assim, Carol, mas eu não quero ir, tipo assim, eu quero pelo menos estudar alguma coisinha, né? Que eu tô mais assim. Então, só estude aquilo, tá? Não é o ideal. Mas, talvez, você possa ser que foi igual eu também. Eu não tive tanto tempo de revisão, porque foi tudo muito em cima, porque eu fiquei muito sobrecarregada, e enfim. Então, você pode chegar ali no dia do teste, né? Talvez, normalmente, os testes são. Os exames de oficialização e o teste são à tarde, né? Pelo menos aqui na minha cidade. E eu falo isso porque tem algumas meninas aqui na minha cidade, inclusive, que vê meus vídeos aqui no YouTube, também me segue lá no Instagram, enfim, e que veio falando sobre isso. Então, no dia do exame de oficialização de vocês, continuando, não revisem, só revisem aquilo que vocês acham que é realmente necessário revisar, entenderam? Não fique ali minutos, horas, sentado no órgão, revisando, porque vocês vão ficar cansadas. Então, tente distrair a mente de vocês com outras coisas, para isso não acabar sobrecarregando e cansando demais a mente de vocês. Quarto, e o mais importante, né, que eu acho assim que é o mais importante. Orem. Orem, busquem a Deus, tá? E não tô falando assim, orar só no dia do exame de oficialização, não. Só porque o exame de oficialização eu vou orar para Deus poder me ajudar. Não, entenderam? Orem sempre. Se você já chegou até aí, até aqui, né, é porque Deus lhe sustentou. Ele esteve com você em todo momento e ele sabe que você é capaz, tá bom? Então, ele sabe que você merece aquilo. E lembre-se que tudo que a gente faz, gente, não é pra nós. É pra o nome de Deus ser exaltado, entendeu? É tudo pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não é pra nós. Somos apenas um vaso que ele usa como ele quer, entenderam? Então, pense nisso. Se for da vontade de Deus, vocês vão passar no exame de oficialização, tá bom? Outra coisa, é o que eu sempre falei aqui também, até nos outros vídeos, eu acho, né? Se você já passou
nos pré-testes para ser direcionada para o exame de oficialização, então você já praticamente já está passada. Não precisa se preocupar, não precisa ficar com aquela ansiedade, né? A gente sabe que o exame de oficialização normalmente não. A gente não fica tão preocupada, pelo menos eu fui assim, e outras pessoas também já me falaram isso. Ah, mas o exame de oficialização é mais fácil, porque que não sei o quê. Para algumas pessoas pode realmente ser mais fácil. Mas pra mim não foi por conta dos 2 métodos que eu tinha que passar. E tem gente até que passa mais de 2, né? Tem gente que ficou pendente no volume 2, volume 3, volume 4, tem que passar tudo junto na oficialização. Eu vi alguns casos assim. Mas eu tô falando no meu relato, tá? Tô falando sobre mim. Pra mim foi muito difícil ter que passar os 2 métodos. Por isso que eu também perdi no volume 3. Eu tinha pouquíssimo tempo. Eu trabalhava também. Então eu nem sempre eu tinha tempo pra poder estar revisando tudo, estudando tudo, né? Foi uma fase também complicada pra mim, porque como você sabe, eu tô noiva, construindo minha casa, então eu tava passando por alguns estresses, sabe? Na construção, enfim. Enfim, não vou falar sobre isso. Então, assim, muitas pessoas falam, ah, mas o exame de oficialização é mais fácil porque você já passou várias outras coisas, então agora é mais tranquilo. Realmente, ele é mais tranquilo do que os outros. Mas querendo ou não, a gente fica ansiosa, a gente fica nervosa, né? Pelo menos eu fiquei bastante, acredito que outras pessoas também ficaram, né? Então, assim, a minha dica que eu dou pra vocês, eu falo isso porque eu tenho um lugar de fala, né? Porque já passei por todo esse processo. E só falando pra vocês, o meu teste, meu exame de oficialização foi no dia, acho que foi dia 17 de maio, foi dia 24 de maio. Vou deixar na tela aí pra vocês, mas acho que foi dia 24 de maio mesmo. Então, a gente sempre fica nervosa, né, gente? Não importa o que aconteça, sempre vem aquele nervosismo. Então, o que eu falo pra vocês é, fiquem de boa, fiquem tranquilas, o nervoso e a ansiedade é normal, mas coloque Deus acima de tudo, coloque Deus na frente, que tudo vai dar certo, tá bom? Se for da vontade deles, vocês passam, e pode ter certeza de uma coisa, se você, é o que eu falei aqui na estante, mas se vocês passaram nos pré-testes, provavelmente vocês também vão passar no exame de oficialização, porque, principalmente quando você faz o pré-teste com a examinadora, né? A examinadora, ela não vai deixar você ir para um teste, para um exame, sem estar boa, entendeu? Sem estar boa. Ela não deixa que, elas não querem que vocês vão 50%. Elas querem que pelo menos 80% ou 90% no máximo ali vocês estejam boas, né? Vocês não, a gente também, né? Porque eu também já passei. Então, assim, elas querem que estejamos boas pelo menos uns 80, 90%, tá bom? Então, vocês não precisam estar com as lições perfeitas, impecáveis. Óbvio que se estiverem, beleza, maravilha, perfeito. Mas se não, fiquem calmas também, porque errar é humano, tá? Errar é normal. Não sabemos de tudo, não somos as inteligentes nível alto, entendeu? Então, é isso que eu queria falar mesmo pra vocês. Parabéns se você chegou até aqui, né? Se você chegou até o exame de oficialização que você está próximo para poder fazer, parabéns. Eu desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe essa reta final, né? Que é esse fim, né, dessa jornada. A gente sabe que a música, a gente pode até terminar os estudos, né? Terminar o gen, enfim. Mas a música a gente nunca termina pra sempre, né? Porque ela sempre tá na nossa vida, a gente sempre tem que estar revisando em casa. E enfim, é sobre isso que eu queria falar pra vocês. Inclusive, eu queria falar outra novidadezinha pra vocês em relação à música também. Eu estou passando os hinos no contrato. Eu ia passar pra mim mesma, mas aí eu conversando só com a minha examinadora, e aí ela falou pra mim, ai, passa pra mim, né? Enfim. Aí, não que eu tô achando ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. É porque eu tô sentindo meio que essa obrigação de novo, de como se eu estivesse no jeito, toda semana ter que passar lições e tal, mas não é a mesma coisa não, porque é mais fácil agora, né? Tanto o volume 3 quanto os hinos também no contralto. É só ir pegando o jeito. Mas enfim, sempre foi meu sonho passar os hinos no contralto, por isso que eu vou passar. Era sobre isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo ficou muito longo. Se você chegou até aqui, comente aí nos comentários, tá? Música. Você comenta, pra mim saber que você chegou até aqui. Comenta aí, música, tá bom? Que aí eu vou saber que vocês chegaram até o final desse vídeo. E é isso, me desculpe se eu falei demais. Eu sei que eu sou muito conversadeira. Eu coloquei até tópico, gente, pra ver se eu não falava muito. Mas é porque eu gosto de explicar tudo detalhado. Às vezes eu me embolo até no que eu falo. Mas eu sou assim mesmo, eu sou meio, né?
mas eu consegui, né, mostrar pra vocês aqui bastante de como foi. Eu sei que muita gente tava me pedindo nos comentários do último vídeo que eu fiz sobre o culto oficial e reunião de jovens. Muita gente tava me pedindo se eu já gravei, se eu já fiz o teste, o exame, quer dizer. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, tá bom? Deixa o like também. Ativa também o sininho de... Eu sempre me embolo nessa parte. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram, que é @bricarão_. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.